O senador Magno Malta comentou pelas redes sociais o perdão concedido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos presos em relação com atos do 6 de janeiro naquele país, comparando com os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador diz ter confiança de que em 2026 haverá uma mudança de regime no Brasil e que os presos políticos, assim como os dos Estados Unidos, serão libertados. Magno Malta disse: 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos e 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Que semelhança nas punições severas de pessoas, embora os atos sejam diferentes. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, onde cidadãos insatisfeitos com o resultado eleitoral receberam perdão após a mudança de regime, a volta do presidente Donald Trump ao poder, temos esperanças no retorno da direita para que possamos anistiar os nossos patriotas que apenas estavam numa manifestação pacífica. Vamos cultivar a fé em um Brasil mais à direita. 2026 está se aproximando. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal.
Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vem Donald Trump, assinou a anistia de todos os presos do dia 6 por invasão do Capitólio. Aquelas pessoas invadiram o Capitólio por insatisfação, incomodadas, vivendo uma catarse violenta por conta de ver um processo eleitoral duvidoso em que a cultura woke tomou conta dos Estados Unidos, os grandes meios de comunicação vendidos, as big techs se jogou nos braços da cultura woke, sabe? E das fortunas dos bilionários que financiam a esquerda no mundo, como acontece também no Brasil. As pessoas foram abraçadas pelas suas famílias. Dia 8 de janeiro aconteceu no Brasil, mas não aconteceu invasão. Também era uma catástrofe de pessoas tristes que não queriam o comunismo, que estavam chorando nas ruas porque queriam liberdade, queriam sua fé, seus princípios, a luta contra o aborto, legalização de drogas, contra essa esquerda maldita que, segundo o seu próprio presidente, ainda tem que lidar com essa pauta antiga, atrasada de família. Eu espero, e vai acontecer, que os presos em que vocês conhecem essas imagens, nos presídios, na colmeia, eu os acompanhei, eu os abracei, eu estive com eles o tempo inteiro, os visitei, os confortei, cantei e chorei com eles e os acompanhei até a tornozeleira eletrônica, até voltar para casa. Eles ainda estão de tornozeleira eletrônica, mas eu espero, e alguns condenados, algumas condenadas por nada, 17 anos de cadeia, usou um batom para escrever uma frase do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. 17 anos, covardias, que esse dia 8 de janeiro, em 26, com fé em Deus, com a mudança de regime no Brasil, e com fé em Deus, quero afirmar, a chegada novamente ao poder da direita com a figura de Jair Messias Bolsonaro, aconteça a anistia dos nossos irmãos inocentes que nem invadiram nem quebraram. Coisas que, mais tarde, hoje é Dias, o Lula, o Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal terão que explicar para o mundo. 26 é bem ali. A informação que temos é que a SECOM, agora comandada por um marqueteiro, que o governo vai gastar 50 milhões de reais, diz eles, para desfazer a fake news do Pix. Bem, se foi fake news, não tinha nenhuma necessidade, não é, de revogar a portaria que foi revogada. Agora, que vocês estavam de olho na movimentação de pessoas acima de 5 mil reais, a prova mais contundente que vocês estavam mentindo é dizer que era para identificar as pessoas que lavam dinheiro do tráfico, da corrupção, que tem movimentação financeira estranhas
E de movimentação financeira estranha, vocês conhecem muito. Como que alguém que tem um limite de 5 mil reais, que faz bico, alguém que trabalha na feira, alguém que faz bico ou que tem um salário mínimo, mas que mesmo assim trabalha, mesmo assim faz, é diarista, é um cidadão que tem um salário mínimo e é cobrador de ônibus ou é motoboy, faz serviço de motoboy, faz Uber com uma moto, é muito ínfimo o dinheiro e ele vai ali recebendo de Pix, recebe uma oferta, depois entra um salário, entra uma ajuda, fez 5 mil, vocês estão de olho. Narcotraficante, traficante, quem rouba dinheiro público, quem desvia dinheiro público, guarda em mala. Ninguém esqueceu da história do Gedel. Se Gedel guardava em mala, imagine os outros. Pra mim, na minha visão, a história é outra, realmente é fazer circular o dinheiro em papel, porque tem muito dinheiro escondido, né? E ele precisa voltar a circular. Vão gastar 50 milhões para desmentir o quê? Para desmentir o quê? Pois é. Trabalha aí, porque ofereceu picanha, não veio picanha. Quem sabe guarde esse dinheiro para fazer uma obra de ficção, para poder desfazer essa ilusão que Lula plantou na mente das pessoas e não entregou. E agora eles estão chamando porque tiveram uma reunião com supermercadistas, atacadistas, não deram a picanha, vão dar agora alimento vencido, aumentar o tempo de vencimento para poder dar para a pessoa pobre, porque elas estão passando fome. Vocês estão de sacanagem, de molecagem com o povo do Brasil. Vocês não enganam mais ninguém. Faça. Vai gastar 50 milhões, mas o povo vai continuar sem acreditar em quem o povo nunca deveria ter acreditado.